Aqui atrás de nós fica a Basílica da Santíssima Trindade. É uma construção enorme, gigantesca, aonde notou-se que era preciso construir uma igreja maior para poder acolher os peregrinos que vinham, né? Visto que a igreja, a Basílica Nossa Senhora do Sacratíssimo Rosário, não era mais suficiente o tamanho, o espaço que tinham para poder acolher os milhares e milhares de peregrinos que vêm do mundo todo. Então se notou que em 1973 que nós precisávamos de mais espaço para poder acolher os peregrinos. Como eu falava, a outra basílica, a Basílica Menor e a primeira, acolhia peregrinos muito mais na hora aos domingos e naqueles dias de médio movimento, mas não nas grandes celebrações, nos dias de maior movimento, não tinha então mais a capacidade para poder acolher enorme quantidade de gente que vinha a esse santuário. Então, como é que o santuário procedeu para poder então fazer com que essa basílica surgisse? Em 1997, o Santuário de Fátima organizou um projeto, um concurso cultural. E nesse concurso, muitos engenheiros, muitos arquitetos puderam concorrer, mas só que um arquiteto chamado Alexandros Tombazis, venceu nesse concurso, um grego, venceu, então começou-se a dar início às obras de construção da Basílica da Santíssima Trindade, como é conhecida aqui em Fátima. Então esse projeto da nova construção de uma nova basílica para poder acolher muitos mais fiéis foi feito num lugar onde ainda não era um lugar usado pelo santuário, né? Que hoje é aqui ao fundo, perto do Centro Pastoral Paulo VI, né? Então, se você já esteve aqui no Santuário de Fátima, na época em que ainda não tinha a Basílica da Santíssima Trindade, comenta aqui embaixo que eu quero saber se você conhece alguém que já esteve aqui quando ainda não tinha essa Basílica, comenta. Então, em 2004, foi lançado a primeira pedra fundamental, em junho de 2004, né? Para poder dar, então, o início, né, a esse sonho, a esse projeto, para poder acolher mais peregrinos. Muitas coisas concorreram para que a Basílica fosse dedicada à Santíssima Trindade. Vale lembrar também que ela foi dedicada no dia 6 de junho, como eu falava no vídeo anterior, no dia 6 de junho de 2004, no dia da festa da Santíssima Trindade. Mas, com relação à escolha do nome para a nova Basílica, muitas coisas foram importantes para poder escolher esse nome, né, para a Basílica, o nome ao qual ela ia ser assim, a Basílica ia ser devotada, né? O santo padroeiro dessa Basílica, então, vamos dizer assim, que é a Santíssima Trindade, né? São três pessoas diferentes e são um só Deus. Então, uma coisa era muito importante, que o anjo, quando apareceu, fazia a menção que nós nos voltássemos à Santíssima Trindade, ao Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, havia, da parte do anjo da paz, um insistente convite a que nós nos voltássemos ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Também as palavras do Papa João Paulo II, no jubileu do ano 2000, na Capelinha das Aparições, era totalmente voltada à Santíssima Trindade. Um dos pontos que fez com que fosse escolhido esse nome, esse padroeiro, para a nossa nova Basílica. Então, no dia 12 de outubro de 2007, essa Basílica foi dedicada pelo cardeal Tarcísio Bertoni. Nessa época, o cardeal Tarcísio era o secretário de
de Estado do Vaticano e legado do Papa Bento XVI para o então 90º aniversário das aparições de Nossa Senhora aos 3 pequenos pastorinhos, os videntes de Fátima. Em 2012, a Congregação para o Culto Divino concedeu então a esse templo o título de Basílica. Boa tarde. Você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Então, tinha um pedido para fazer para vocês, curte, deixa aí seu like, porque o seu like ajuda muito no engajamento. O YouTube entende que ele tem que enviar os nossos vídeos para outras pessoas também, então ajuda muito. Depois, compartilha se puder, compartilha com quantas pessoas você puder nos grupos de WhatsApp,